Até agora, a estratégia de ataques profundos da Ucrânia contra a Rússia, embora devastadora, foi a base. A Ucrânia atacou forte e a Rússia já estava desmoronando, mas agora a Ucrânia está pronta para atacar com mais força. Com uma estratégia audaciosa que transforma a Rússia em seu próprio campo de batalha, a Ucrânia fará a Rússia queimar. Putin só pode assistir impotente enquanto a Ucrânia inicia um incêndio que a Rússia não consegue conter, transformando todo o país em um reino de caos nesse processo. Stefan Korchak explica tudo isso em um artigo de 19 de fevereiro para o Kyiv Post. Segundo Korchak, nos últimos meses a Ucrânia alterou sua estratégia de longo alcance contra a Rússia. Se antes a Ucrânia focava em alvos relacionados ao petróleo, e ainda foca, agora também expandiu o alcance de seus ataques para incluir alvos dentro da Rússia e nos territórios ocupados da Ucrânia, indo muito além de qualquer coisa que Putin jamais imaginou ser possível. Agora, na Rússia, tudo que possa estar até tangencialmente relacionado às tentativas de Putin de manter o poder das forças armadas está sendo destruído, não só petróleo e gás. A Ucrânia ataca bases militares e depósitos de munição russos, como não víamos desde o início da invasão de Putin. Unidades russas que lançam drones ou mísseis estão sendo atacadas, permitindo à Ucrânia reduzir a pressão da estratégia de longo alcance da Rússia. Como verá mais adiante no vídeo, a Ucrânia mudou sua estratégia de ataques em profundidade, agora mirando a infraestrutura de energia e aquecimento da Rússia, projetada para vingar a Ucrânia pelos ataques russos contra civis e para levar a guerra que Putin começou de volta para casa. Já dissemos que essa estratégia era audaciosa e falamos sério. Além de ampliar seus alvos, a Ucrânia aumenta a velocidade e escala de ataques de longo alcance. Korchak explica, observando que as forças de sistemas não tripulados da Ucrânia, ou USF, revelaram em meados de fevereiro que a Ucrânia lançou mais de 240 ataques contra alvos dentro da Rússia e nos territórios ocupados somente desde janeiro de 2026. A Euromaidan Press ofereceu mais detalhes sobre essa declaração, revelando que esses ataques ocorreram nos primeiros 48 dias de 2026, com o número sendo divulgado por ninguém menos que o Major Robert Brovdi, que é o comandante da USF e um dos homens que desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento da estratégia da Ucrânia baseada em drones. Os drones da USF realizam missões de combate diárias em profundidade operacional e estratégica contra infraestrutura de petróleo e combustível do inimigo, infraestrutura crítica e da indústria de defesa, sistemas de defesa aérea, sistemas SAM, estações de radar e assim por diante, declarou Brovdi. Segundo a Euromaidan Press, entre os 240 alvos estavam ao menos uma dúzia de aeródromos militares e muitas subestações de energia na Rússia e áreas ocupadas. E aqui está a melhor parte. A lista de 240 alvos de Brovdi não é exaustiva. Em outras palavras, a contagem real é de 240 alvos ou mais. Outros 188 alvos em territórios ocupados nos pântanos não foram nomeados individualmente pela Ucrânia. Vamos contextualizar esses números antes de analisarmos a estratégia ousada da Ucrânia e o que isso significará para a Rússia em 2026. A Ucrânia atingiu 240 alvos em 48 dias com seus drones de longo e médio alcance, o que equivale a 5 acertos por dia contra alvos de longo alcance da Rússia desde o início de 2026. Se adicionarmos os 188 alvos não identificados à conta, o número sobe para quase 9 acertos por dia. Isso é um aumento insano no ritmo da estratégia de longo alcance da Ucrânia. Isso fica claro ao comparar esses números com 2025. De acordo com a Media United 24, as armas de longo alcance da Ucrânia conseguiram atingir alvos dentro da Rússia 371 vezes em 2025, o que equivale a pouco mais de um alvo por dia. A ressalva é que esse número parece contar só os alvos na Rússia, não nos territórios ocupados. E embora a Ucrânia tenha atacado outras instalações além do setor de petróleo e gás da Rússia, em 2025, com 91 ataques a instalações do complexo militar industrial, 25 a instalações militares como bases e 16 ataques a aeródromos, o petróleo e o gás, continuaram sendo o principal foco da Ucrânia. Somente as refinarias de petróleo sofreram 88 ataques com instalações de armazenamento de petróleo, absorvendo 28, portos sendo atingidos 15 vezes e a infraestrutura de gás sendo atacada 6 vezes.
a Ucrânia está transformando o que era uma estratégia de longo alcance projetada para drenar dinheiro da máquina de guerra de Putin em uma estratégia ousada onde ataca tudo. O que começou como uma abordagem para dificultar a guerra foi transformado em uma que pode potencialmente acabar com a guerra. E vemos isso na mudança que Korchak documenta. Instalações russas de energia, como refinarias, plataformas offshore, estações de bombeamento e reservatórios de combustível foram alvo de fortes ataques de drones ucranianos de longo alcance. Em 2025, com cerca de 4 em cada 5 ataques, esse setor de julho a dezembro, em meio a 120 a 150 ataques aéreos separados, Korchak afirma que uma revisão do Kyiv Post de materiais publicados pelas forças de sistemas não tripulados revelou: esse foco no petróleo prejudicou severamente a capacidade da Rússia de lucrar com um de seus produtos mais valiosos. Em 10 de fevereiro, Militani relatou as afirmações feitas por Yevgeny Borovikov, que é o vice-CEO da corretora de seguros Mines, e afirma que o setor de petróleo da Rússia perdeu impressionantes 13 bilhões de dólares somente em 2025. A campanha de ataques aéreos da Ucrânia contra o petróleo russo teria desempenhado um papel enorme nisso, especialmente seus ataques às refinarias de petróleo, que dificultaram a capacidade da Rússia de produzir e vender produtos refinados, como gasolina e diesel. A produção total de refino na Rússia diminuiu 1,7% ao longo de 2025, segundo o mesmo veículo, e as refinarias receberam 1,6% menos petróleo bruto durante o ano. Apesar de parecerem pequenos, esses números tiveram grande impacto na forma como a Rússia opera e lucra com seu petróleo. A Ucrânia foi brilhante ao inutilizar a infraestrutura usada pelas refinarias para produzir seus produtos. O site oilprice.com destaca que só 1,3 bilhão dos 13 bilhões de dólares perdidos por empresas petrolíferas russas referem-se a perdas diretas, como a queima de petróleo. A maioria foi perdida indiretamente, principalmente por reparos forçados e compras causados pelos ataques da Ucrânia. O foco no petróleo funcionou para a Ucrânia e certamente continuará. Como Korchak aponta, a mudança de 2026 é uma continuação da estratégia de destruição do petróleo e muito mais. Na segunda metade de 2025, a Ucrânia estava realizando em média 2 ataques diários contra alvos russos, com alcances típicos de ataque entre 500 e 800 quilômetros ou 310 a 497 milhas. Janeiro de 2026 foi o 6º mês de bombardeio ucraniano intensificado, e segundo Korchak, a Ucrânia dobrou de 2 para 4 ataques diários. Esse aumento possibilitou à Ucrânia atingir diversos alvos além das instalações energéticas russas. A capacidade de geração de energia da Rússia tem sido um alvo principal, com Korchak apontando a cidade fronteiriça russa de Belgorod como um exemplo importante. Korchak afirma que a infraestrutura de energia da cidade foi repetidamente atingida e gravemente danificada. As autoridades russas estimaram que os casos de drones e mísseis ucranianos entrando no espaço aéreo de Belgorod aumentaram 4 vezes em 2026, o que está de acordo com as afirmações de Korchak sobre o aumento no ritmo dos ataques aéreos da Ucrânia. Os pacotes de ataque aumentaram, com a Ucrânia enviando entre 100 e 150 drones por investida. Em 2026, usinas de energia e aquecimento, linhas de transmissão, depósitos de combustível e subestações de Belgorod foram atingidos. A Ucrânia também focou de forma inteligente em eliminar unidades de defesa aérea na cidade e nas regiões ao redor, o que abre corredores aéreos seguros que seus mísseis e drones podem explorar. O impacto em Belgorod foi grande. No início de fevereiro, toda a cidade relatava apagões. A Rádio Europa Livre e Rádio Liberdade relatou que os apagões em Belgorod, em 3 de fevereiro, marcaram a segunda vez que a Ucrânia atacou a infraestrutura de energia e aquecimento da cidade. Os apagões atingiram também Shebakino, na Rússia, mostrando que a Ucrânia amplia gradualmente esses ataques. Segundo o Kyiv Post, cerca de 1/4 do 1,5 milhão de moradores de Belgorod teve que evacuar devido aos danos causados pela Ucrânia, que só poderão ser reparados na primavera. Isso é a vingança da Ucrânia. Durante o inverno, a Rússia tentou pulverizar a infraestrutura de energia e aquecimento da Ucrânia. A Reuters afirma que a Rússia atinge alvos semelhantes aos que a Ucrânia ataca quase todo dia, enquanto Putin tenta fazer os civis ucranianos congelarem. Para a Ucrânia e seu presidente Volodymyr Zelensky, essa abordagem russa abriu a porta para que a infraestrutura de energia e aquecimento se tornasse alvo militar. É por isso que estamos vendo o que estamos vendo agora em Belgorod.
A rede elétrica da Rússia agora é um alvo legítimo, e o motivo disso é que Putin decidiu que a rede elétrica da Ucrânia era um alvo. É olho por olho, e a Ucrânia lida com as consequências muito melhor que a Rússia. Enquanto as autoridades em Belgorod ordenam que as pessoas saiam, a Ucrânia tem reparado os danos causados pelos ataques da Rússia, o que significa que não precisou emitir ordens de evacuação. A Ucrânia passou a atacar Bryansk de forma similar, diz Korchak. Então, vamos ver a energia sendo cortada em mais regiões da Rússia à medida que o ano avança. Ainda há muito mais por vir sobre a nova estratégia ousada da Ucrânia, mas antes de entrarmos mais fundo nisso, você está assistindo ao O Show Militar. Se ainda não se inscreveu, este é o momento ideal. Segundo Korchak, sistemas militares russos e instalações de produção, antes raramente alvos da Ucrânia, agora são atacados com mais frequência também em 2026. A Ucrânia tem priorizado as defesas aéreas russas, e vou explicar a importância disso em breve. Porém, aeródromos, bases e infraestrutura logística da Rússia em seu território também foram alvos de ataques intensos. O mesmo ocorre com os meios de produção russos, o que prejudica muito a máquina de guerra de Putin. 2 exemplos recentes. Em 17 de fevereiro, o Business Insider informou que drones ucranianos atingiram diretamente a fábrica de produtos químicos Metafrax, na região de Perm, Rússia. Essa fábrica está a cerca de 1.600 quilômetros ou 1.000 milhas da Ucrânia. Os ataques estão mais ambiciosos, e no caso da Metafrax, a Ucrânia danificou uma instalação que produz componentes químicos para explosivos russos. Poucos dias depois, em 20 de fevereiro também saiu a notícia de que a Ucrânia conseguiu atingir uma fábrica de mísseis na região de Votkinsk. Localizada a leste de Moscou, essa região fica a cerca de 1.400 quilômetros ou aproximadamente 870 milhas da Ucrânia. A fábrica produzia diversos mísseis, como o intercontinental Topol-M e os Iskander, usados pela Rússia contra a Ucrânia. A estratégia inclui ataques aos depósitos de petróleo e à rede elétrica da Rússia, buscando causar o mesmo sofrimento que os ataques russos à energia ucraniana no inverno. A Ucrânia também ataca instalações mais no interior da Rússia para tentar desacelerar a máquina de guerra de Putin. Ousado é uma palavra para o que estamos vendo. Eficaz é outra. A Ucrânia ampliou essa estratégia nos territórios ocupados, graças ao uso de drones de médio alcance. Esses drones são usados para destruir centros de comando e controle nas regiões ocupadas da Ucrânia e atacar operações de drones russas, segundo Korchak. Ele diz que Brovdi afirma que, em 24 horas, a Ucrânia atacou 44 pontos de lançamento de drones russos e alvos relacionados, destruindo 121 drones de longo alcance da Rússia. É difícil confirmar as afirmações de Brovdi, mas a Ucrânia amplia seu arsenal de médio alcance para compensar drones FPV incapazes de atacar atrás das linhas russas e drones de longo alcance serem valiosos demais para uso dentro da Ucrânia. O National Interest destacou o novo foco da Ucrânia em drones de médio alcance, chamando isso de próxima evolução na defesa com drones da Ucrânia em artigo de 4 de janeiro. A Ucrânia busca colapsar a retaguarda imediata russa com ataques de médio alcance. Ao fazer isso, também enfraquece os ataques da Rússia nas linhas de frente. Tudo faz sentido. Destruir drones russos na Ucrânia significa que esses drones não podem ser usados para apoiar os soldados em terra ou para realizar ataques contra as defesas da Ucrânia antes que esses soldados iniciem seus ataques. Ao eliminar postos de comando e pontos militares na retaguarda imediata, os ataques russos enfraquecem, tornando o resultado inevitável. Mais soldados russos morrem e conquistam menos território. Nada disso será possível sem a peça final da ousada estratégia de longo alcance da Ucrânia, a destruição das defesas aéreas da Rússia. Já mencionamos isso antes, quando observamos que a perda das defesas aéreas pela Rússia equivale à criação de corredores aéreos seguros pela Ucrânia, que seus drones podem explorar para realizar os outros tipos de ataques que discutimos neste vídeo. Em 15 de fevereiro, o Kiev Independent informou que, com o aumento do foco da Ucrânia nas defesas aéreas russas em 2025, a Rússia perdeu cerca de metade dos sistemas Pantsir, considerados os melhores para combater drones ucranianos. Não é preciso ser um gênio para perceber que destruir a melhor defesa da Rússia permite que mais drones ucranianos atinjam seus alvos. No entanto, há outros ataques ucranianos contra as defesas aéreas russas que serviram a um propósito mais direto, abrindo caminho para ataques que vieram imediatamente depois.
Korczak cita como exemplo um vídeo das forças de sistemas não tripulados, divulgado em fevereiro, que mostra a destruição de defesas Pantsir perto de Kerch e Fardiska, além de um lançador S-300 próximo a Mariupol ocupada. Esses ataques visando desativar as defesas aéreas ocorreram em meados de fevereiro. Provavelmente antecederam o maior ataque de drones ucranianos da guerra, com mais de 200 aeronaves atingindo aviões da Força Aérea Russa e instalações nas bases de Kasha e Belbek, explica Korczak. A Ucrânia também atingiu um depósito de mísseis terra-terra em Passachnoia, todos esses alvos na Crimeia ocupada e supostamente protegidos pelas defesas aéreas que a Ucrânia desativou dias antes. O que vemos aqui é uma ampliação de tudo o que a Ucrânia está fazendo. Antes focada em petróleo e ataques esporádicos à infraestrutura militar russa, a estratégia se expandiu muito. A Ucrânia atinge tudo que a Rússia tem ligado ao setor militar, de defesas aéreas a bases, além de redes elétricas em cidades fronteiriças usadas para ataques. O ritmo da Ucrânia cresceu muito e Putin só pode assistir enquanto sua máquina de guerra é destruída. Não há muito mais que ele possa fazer. A Ucrânia também destruiu as defesas aéreas das quais Putin dependia para proteger ativos militares russos. Putin poderia ter previsto isso se não estivesse tão focado em projetar poder, ignorando as realidades da guerra que iniciou. Dicas sobre a nova estratégia intensa e audaciosa da Ucrânia já estavam sendo dadas em 2025, mas a Rússia não estava prestando atenção. Em fevereiro de 2024, a Reuters noticiou a ambição da Ucrânia de produzir milhares de drones de longo alcance para atacar a Rússia. A criação e produção dos drones levou um tempo, mas a Ucrânia cumpriu o prometido e agora possui linhas de produção capazes de manter os ataques profundos vistos até agora em 2026. Em dezembro de 2025, Vikram Mittal, da Forbes, notou que a Ucrânia ampliou sua estratégia de longo alcance em novembro, atacando alvos militares russos além do setor petrolífero. O motivo, segundo ele disse na época, era que a Ucrânia queria ganhar vantagem para as próximas negociações de paz, mostrando que estava longe de ser a força derrotada que Putin vinha tentando afirmar que ela era. Isso ainda pode ser verdade, mas está claro que a Ucrânia achou uma estratégia tão prejudicial à Rússia que pode encerrar a guerra. O que antes era apenas enfraquecer a máquina de guerra evoluiu para transformar a Rússia em um reino de caos, e muito mais ainda virá. A Ucrânia ampliou sua estratégia de longo alcance ao desenvolver e usar mais drones, além de criar mísseis e híbridos de drones com mísseis, capazes de causar danos maiores. Flamingo, Ruta-Block 2 e Sapsan são armas ucranianas que ampliam as opções do país quanto à intensidade e alcance dos ataques a alvos russos. O Flamingo possui alcance operacional de cerca de 3.000 quilômetros ou cerca de 1.860 milhas, incluindo novos alvos na agenda ucraniana. A Rússia está sendo atingida mais profundamente do que nunca, e como a Ucrânia foca em atacar suas defesas aéreas, há pouco que possa fazer. Inclua armas como o Nightfall, míssil britânico que o Reino Unido diz que ampliará o poder de fogo da Ucrânia, e você tem um verdadeiro arsenal de potencial de ataque em profundidade que só agora está se concretizando. No caso dos drones, a Ucrânia também vence economicamente, fator importante para a nova estratégia ousada. De acordo com um artigo da Forbes de 1º de fevereiro, também escrito por Vikram Mittal, a Ucrânia agora está fabricando drones interceptadores que custam apenas $1.400 para combater drones Garand de longo alcance, fabricados pela Rússia, que custam cerca de $35 mil para serem produzidos. Enquanto a Ucrânia devaste a Rússia internamente, também desenvolve armas defensivas baratas para reduzir o impacto dos drones de Putin. Os esforços da Rússia para adaptar drones Garand aos interceptadores ucranianos parecem ter sido mal sucedidos. Com a degradação das defesas aéreas russas e ataques mais profundos ao país, a Ucrânia fortalece suas defesas contra drones russos. Putin agora tem que encarar os fatos. A Ucrânia transformou a Rússia em um campo de batalha e nem precisou enviar mais tropas para a Rússia para conseguir isso. Drones antes usados contra instalações de petróleo agora atacam bases militares, pontos logísticos, defesas aéreas, áreas do setor militar industrial russo e a rede elétrica da Rússia. 2025 foi um ano terrível para a Rússia no fronte de longo alcance, mas 2026 vai ser um caos total, já que a Ucrânia tem todas as perguntas e Putin não tem nenhuma resposta. Se quiser outro exemplo da ousada estratégia de longo alcance da Ucrânia, veja o que ela fez no início de fevereiro.
O alvo foi Kapustin Yar, que abriga o programa de mísseis Oreshnik da Rússia. E a Ucrânia fez algo irreversível ao poder nuclear de Putin ao seguir sua nova estratégia. Saiba mais em nosso vídeo. E se você gostou deste vídeo, certifique-se de estar inscrito no The Military Show para nunca perder nada do que publicamos. E obrigado por assistir.